Tem um bocado de vampirinha lá fora. Look who we are the dreamers. I don't know forever young. Guaias, guaias. Reflexão do dia para quem quiser morrer mais rápido. Veja a reportagem. Principalmente você que já passou dos 50. Continua vivendo preocupado com filho, parente, com neto, com um problema que não tem nada a ver com você. Ah, se preocupa também em juntar dinheiro, tá? E acumular patrimônio para deixar para quem não te ajudou em nada. E outra, muitas das vezes, até quem não gosta de você vai se aproveitar do que você deixar, tá? Vai viver sua vida, irmão. Quem já passou dos 50 tem que começar a pensar na própria vida. E não ficar carregando o problema dos outros. Isso vale para quem é mais novo também, tá? Mas principalmente para quem já passou dos 50. Deixa filho viver a vida deles. Deixa parente fofoqueiro continuar falando. A vantagem de amadurecer é que a gente passa a não se importar mais com a opinião dos outros do jeito que a gente se importava antes. Você já passou uma vida inteira trabalhando, se lascando para não faltar nada dentro de casa, cuidando de filho no caso das mães, carregando o problema dos outros nas costas. Daqui a pouco você está mais velho, não viveu nada, você viveu para os outros. Você viveu tanto para os outros que no final ninguém vai te dar valor. Ultimamente, nem filho está dando valor para pai. Não são todos, mas a maioria. Depois que filho arruma família, a maioria caga e anda para pai. Pai e mãe vira artigo de decoração. Só lembra quando precisa. Vai viver sua vida, criatura. Vai ser feliz com quem está do seu lado, sua esposa, seu esposo. Vai comer, vai beber, vai curtir. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Isso não é desculpa, não. Tem muito lugar que dá para ir gastando pouco. Principalmente para quem já passou dos 60. Vai para o cinema, só paga meia entrada. Vai no teatro, só paga meia. Qualquer evento, paga metade. Não paga mais passagem de ônibus. Pode viajar à vontade. A minha mãe roda o Brasil inteiro de graça. Não paga um centavo de passagem. Só gasta com comida. Ela fala, Rogério, o que eu ia gastar dentro de casa, eu gasto na rua. Deixa eu viver minha vida e ser feliz. E ela tá certa. Olha, filho tá cagando pra você, tá? E parente tá andando e soltando as bostas. Acabou, você não é mais cavalo de ninguém, não. Vai viver sua vida. Trump tá perdido, Andréia. Ele achou que seria fácil, como foi em junho do ano passado, como foi com Maduro na Venezuela. Ele não estava preparado para o que está acontecendo. Ele achou que o regime iraniano iria capitular rapidamente ou cair de uma forma muito fácil. Acabou ouvindo quem não deveria ouvir e não levou em consideração o que esses países que eu acabei de citar o alertaram o tempo todo, que seria um grave risco entrar em guerra contra o Irã. Entrou, agora o ônus está no colo dele, como ficou no colo do Bush a guerra do Iraque. Só para explicar rapidamente da diferença do Irã para esses países, que essas nações são nações minúsculas, que a gente tem com exceção da Arábia Saudita, que ficaram independentes muito recentemente. O Catar ficou independente em 71, os Emirados Árabes ficaram independentes também em 1971, Bahrein ficou independente em 1971, tudo pertencia aos britânicos, ali eram protetorados britânicos. O Kuwait um pouco antes, ficou em 1961, mas são nações muito recentes, minúsculas, onde a população autóctone também
bem pequena, a maior parte é formada por populações de expatriados, eram países com pouca relevância, mesmo até os anos 90, ninguém falava de Dubai, de Abu Dhabi naquela época, daí começaram a ganhar uma importância gigantesca desde então, enquanto o Irã, do outro lado, é a Pérsia. Né? Em 1935, que por determinação do Shah da época, Mohammad Reza Pahlavi, que decidiu mudar o nome de Pérsia para Irã. O Ocidente sempre chamou de Pérsia, assim como chama a Grécia de Grécia, apesar do nome da Grécia ser Elas, e assim como chama o Egito de Egito, embora o nome do Egito seja Misr. O Irã era chamado de Pérsia no mundo todo e eles pediram para mudar o nome para Irã, mas é a Pérsia. Então tem que entender a diferença. O único país maior que não tem problema com o Irã, mais antigo, é Omã. Né? Omã é independente desde 1650, ficou independente de Portugal na ocasião. Vou colocar de volta aqui o ponto. Mas Omã é um país mais antigo, o país árabe que ficou independente mais cedo, né? 1650, ficando independente de Portugal. Por isso, quando você visita Omã, você vê todos aqueles fortes portugueses em Muscat, assim, é bem interessante. Embora Portugal tenha matado quase toda a população masculina num genocídio em Omã. E a Arábia Saudita também não é tão recente, mas é ali do começo do século XX. Médico fala hábitos que devemos deixar para não contrair câncer. Veja a notícia. Você precisa parar com 6 hábitos que as pessoas acham que é inocente e que eu vou falar aqui agora pra você. E olha, gente, eu não tô falando aqui de gente que tá obesa, gente que fuma, diabético descompensado, sedentário que não faz exercício físico, fumante, bebedor de álcool, estressado. Isso você já sabe que causa câncer, tá bom? Isso aí, falar de coisas que você não sabe. Sabe aquela sua amiga jovem, aparentemente saudável, que nem era tão gorda, que ia pra academia e que do nada aparece com câncer? Você diz, olha só, se cuidava tanto. Muitas vezes era um desses hábitos que eu vou te falar agora. E o primeiro deles, esquentar comida no micro-ondas com pote de plástico. Quando o plástico é aquecido, principalmente aqueles que não são próprios para isso, ele libera substâncias químicas que podem interferir nos seus hormônios e aumentar o risco de câncer ao longo do tempo. Micro-ondas só com vidro ou cerâmica. Plástico quente não é uma coisa inocente. Segundo hábito, comer carne queimada, com aquelas partes pretas, escurecidas. No Ceará a gente chama de esturricada, muito bem passada. É gostosinho, é crocante, mas essa crosta escura tem substâncias chamadas de aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Você não precisa decorar isso não. E está associado a câncer de intestino, estômago e pâncreas. Churrasco não é vilão, carne queimada sim. E o terceiro é isso aqui, que eu nem tinha, mas estou usando um shampoo a seco que a minha mulher tem aqui, que também deve fazer mal. Usar desodorante com alumínio todos os dias sem questionar. Gente, isso não é terrorismo, mas tem estudos que levantam preocupações sobre a absorção do alumínio na pele e a possível relação com câncer de mama, tá bom? Quarto, dormir com o celular colado na cama ou debaixo do travesseiro. Além da radiação eletromagnética, né, que ainda está sendo estudada, isso atrapalha o sono, bagunça a melatonina, e sono ruim está ligado a maior risco de câncer. Quinto, beber água de garrafa plástica que ficou no carro quente, esquentando, também parecido com o sistema do micro-ondas. Sexto, e talvez seja o pior, comer açúcar todos os dias como se fosse uma coisa normal. Açúcar é comida, é alimento, é ração para a célula cancerígena. Então você está vendo que são coisas que as pessoas acham que é normal. Não é terrorismo. Se cuide, você não precisa ficar 100% sem isso. Bichinho quer salvar o mundo todo e por coincidência quando vai salvar aqui chega tem petróleo. É tão interessante isso. Ninguém aparece para salvar o Zimbábue, né? Vale salvar o Zimbábue. Bicho, ele é tão bom que ele vai salvar a nação. Tem petróleo. Coisa